O futebol é dinâmico. Pela manhã, o Internacional estava aceitando a proposta que veio do Cruzeiro para a venda do zagueiro Vitão. 7 milhões de euros mais a cessão de 2 jogadores. O zagueiro João Marcelo, de 25 anos, que viria em definitivo, e o meio-campista Japa, de 21, que viria por um empréstimo de uma temporada. Entretanto, um simples movimento desta complexa transação acabou neste momento melando o negócio. E hoje a ida de Vitão para a equipe do Cruzeiro não é tão certa como estava pelo período da manhã. O Flamengo encosta na negociação e tenta às pressas fazer uma proposta que possa convencer o Internacional a enviar Vitão para o Rio e não para Belo Horizonte. Eu dou detalhes sobre os últimos movimentos da transferência de Vitão, que deverá acontecer neste final de ano, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. E nesse vídeo vamos atualizar as últimas informações que temos sobre a venda do zagueiro Vitão, que estava muito alinhavada para acontecer para a equipe do Cruzeiro no período da manhã, mas algumas situações mudaram e fizeram com que hoje este negócio, ou neste momento, eu estou gravando esse vídeo por volta das 4 horas da tarde, esse negócio não esteja fechado e se volte a uma etapa de concorrência pelo zagueiro colorado, até porque o Flamengo pode encostar para fazer uma proposta para a equipe do Internacional. O Vitão, ele tem contrato com o Inter somente até o final deste ano, de 2026, e é importante a gente dar este contexto, porque a partir disso o Inter tem uma certa obrigação e pressa para vender o Vitão nesta janela de transferência, senão ele sai de graça ao final do ano de 2026. Por isso o Inter entende esta janela como a última oportunidade de ainda lucrar com o zagueiro que foi um dos principais destaques na última temporada. Em meio a isso existe uma concorrência, o Flamengo quer, o Palmeiras quer, o Cruzeiro também quer. E pela manhã, a gente informou no AM Colorado, no Debate Raiz, que o Cruzeiro havia feito uma proposta que havia sido aceita pelo Internacional. E a proposta consistia no seguinte: 7 milhões de euros pelos 80% que o Inter tem do jogador, mais o zagueiro João Marcelo em definitivo, zagueiro de 25 anos, mais o meio-campista Japa, de 21 anos, que viria pelo contrato de empréstimo de uma temporada com cláusula de compra fixada ao final do vínculo. Essa proposta foi aceita pelo Internacional e começou-se a avançar nas negociações pessoais, o Inter com o João Marcelo, o Inter com o Japa, o Cruzeiro com o Vitão, os últimos detalhes a respeito desse negócio. Mas, no início da tarde desta terça-feira, uma informação vinda dos canais ESPN mexe com toda esta transação. O zagueiro João Marcelo recusou a ideia de vir para o estádio Beira-Rio e de jogar no Internacional. E isto inviabiliza todo aquele cenário que havia sido desenhado de proposta da equipe do Cruzeiro. O João Marcelo prefere, neste momento, permanecer em BH, permanecer no Cruzeiro, e a partir disso o negócio hoje está melado. Nesta tarde está melado. Significa que ele não vai acontecer em bases parecidas? Não. O Cruzeiro pode e tenta, neste momento, contornar esta situação, oferecendo outros jogadores para o Internacional, e aí cabe ao Inter aceitar ou não. O Inter também cogita a possibilidade de solicitar ao Cruzeiro um valor maior em relação aos 7 milhões de euros que foi proposto pela equipe mineira. 7 milhões de euros e aí mais 1 milhão de euros, 8 ou 9 milhões de euros, mais a cessão do Japa, por exemplo, um modelo que agradaria ao Internacional, mas a negociação que estava muito bem encaminhada não fechou. E existe sim a chance do Vitão não ir para o Cruzeiro neste final de temporada. Até porque o Lucas Colar trouxe no início dessa tarde também uma outra informação que impacta nessa história toda, que é o interesse do Flamengo de atravessar o negócio com o Cruzeiro. O Flamengo já havia feito uma proposta de 8,5 milhões de euros pelo Vitão, de fazer uma proposta mais alta para o Internacional, e agora o tempo ele corre mais depressa, já que o Inter esteve praticamente acertado e está próximo de um acerto com a equipe do Cruzeiro. O Flamengo vai tentar às pressas atravessar essa negociação com uma proposta que agrade ao Internacional. Sim, existe a chance do Flamengo levar o Vitão, porque o negócio com o Cruzeiro, que estava encaminhado, não está fechado mais a partir da desistência do João Marcelo. E isso faria com que o Japa, que estava com a sua vinda acertada para o Internacional, também não venha e mele todo aquele negócio que estava encaminhado entre Internacional e Cruzeiro. As próximas horas, elas serão de definição, até porque o Cruzeiro quer anunciar o Vitão antes do Natal.
Porque a ideia é que com a contratação do Vitão, eles liberem o Jonathan Jesus e com o dinheiro que eles liberem o Jonathan Jesus, eles possam investir na contratação do Gerson, do Zenit, que é outro pedido do técnico Tite. Então o mercado ele está em ebulição e deve, ainda antes do Natal, ter movimentações importantes quanto a isso, seja do Cruzeiro ou seja até mesmo do Flamengo, que quer atravessar essa negociação com a equipe mineira. Mas o que estava acordado e acertado pela manhã melou pela não vinda de João Marcelo, que preferiu ficar em Belo Horizonte. O que vai ser dessa história? Não sei, mas minuto a minuto os assuntos estão sendo debatidos pela direção do Internacional, direção do Cruzeiro, direção de outros times que queiram o Vitão, e o futuro do zagueiro ainda não é conhecido. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!